Eu acredito que vocês viram que o PL, o partido do Bolsonaro, entrou com uma ação no TSE solicitando a anulação de várias urnas no segundo turno, dando assim a vitória ao Bolsonaro. Mas não se preocupem, pessoal, na verdade é só o Valdemar Costa Neto, o presidente do PL, tentando acalmar os bolsonaristas nessa disputa interna que eles têm. Tanto que o Alexandre de Moraes solicitou que o PL também incluísse os resultados no primeiro turno. E eu vejo que essa ação do Alexandre de Moraes foi tomada em conjunto com o Costa Neto. Vocês acham que o boy combinou com o Xandão essa jogada? Coloque nos comentários, deixe o seu like se você quer ver os bolsonaristas sucumbindo e, claro, se inscreva no canal. Eu vejo que toda essa jogada do Valdemar Costa Neto é, na verdade, um grande jogo de cena para acalmar os bolsonaristas e também Bolsonaro. É um pedágio que o Costa Neto está pagando ao Bolsonaro. Porque agora, com esse relatório que foi enviado ao TSE, o Bolsonaro está sendo apontado como um vitorioso com 51% dos votos. Então agora, os bolsonaristas eles já têm mais material do que o suficiente para poder falar que houve uma fraude, para poder dizerem que o Bolsonaro ele é um perseguido político e entoarem todo aquele discurso vitimista, o discurso do perseguido, quando os processos contra Bolsonaro avançarem. Porque é isso que o Bolsonaro vai fazer. Ele vai falar que os processos contra ele são processos injustos e que houve uma fraude, por isso ele perdeu e agora o estão querendo jogar na cadeia. E com esse relatório do PL, ele vai poder usá-lo para todo o sempre. Além disso, o Valdemar Costa Neto está dando garantias financeiras e jurídicas para o Bolsonaro, pagando advogados para todos os processos que vão vir e mais ainda, pagando também um salário para o Bolsonaro. São garantias que o Valdemar Costa Neto está tentando dar ao Bolsonaro para que ele possa sustentar esse discurso. E mais ainda, para que ele possa acalmar os ânimos, tanto do Bolsonaro quanto dos bolsonaristas. E para isso, o que o Valdemar Costa Neto fez? Ele está se baseando em um relatório feito por uma auditoria contratada pelo PL, dizendo que mais de 200 urnas, ou seja, todas as urnas que foram feitas antes de 2020, não poderiam ser computadas, contabilizadas por conta ali de um número de patrimônio. Uma desculpa super da esfarrapada. Vocês bem sabem, isso não vai virar nada. Tanto é que o pedido do Valdemar Costa Neto inclui somente as urnas do segundo turno, mas não as urnas do primeiro turno. Só que você vai falar assim, não, mas peraí, como assim urna do primeiro e do segundo turno? As urnas são diferentes? Não, as urnas são as mesmas, pessoal. Tanto as urnas do primeiro quanto as urnas do segundo turno são as mesmas, mas o PL só está incluindo as urnas do segundo turno. E por isso que o Alexandre de Moraes falou o seguinte, agiu rápido. O Xandão, ele não indeferiu o pedido. Não, ele falou o seguinte, tudo bem, mas eu quero que vocês também me tragam os relatórios do primeiro turno. E por que isso? Porque no primeiro turno o PL fez uma bancada de 99 parlamentares. É a maior bancada que foi feita. Então a resposta do Alexandre de Moraes foi muito boa. Falou o seguinte, olha, vocês querem que eu analise? Eu vou analisar, mas também coloque no primeiro turno, porque as urnas são as mesmas. E é por isso que eu acho que foi uma jogada combinada do Alexandre de Moraes com o Valdemar Costa Neto. Porque o Costa Neto ele estava se encontrando com o ministro do Supremo já fazia aí alguns bons dias. E ao enviar o relatório só com os votos do segundo turno, desconsiderando os votos do primeiro, ficaria incompleto mesmo. E ao solicitar os votos do primeiro turno, como que o Ricardo Salles, o Nicolas Ferreira e o Eduardo Bolsonaro vão questionar os resultados do primeiro turno, sendo que eles foram vitoriosos nesses resultados? Então não tem como questionar. Questionar a vitória do Bolsonaro é questionar a própria vitória deles. Então eu vejo que foi uma jogada combinada do Xandão com o Valdemar Costa Neto para poderem acalmar os bolsonaristas. Só que eu acho que isso não vai dar certo, pessoal. Porque vocês sabem muito bem que existe uma disputa forte dentro do partido pelo controle do fundo partidário. O orçamento para 2026 vai ser um orçamento de 1 bilhão. É 1 bilhão em dinheiro para poder ser executado. É como se você abrisse sua carteira e tivesse ali 1 bilhão de reais para gastar como você quisesse. É mais ou menos isso que o bolsonarismo ou que o PL vai ter. E vocês sabem que o PL possui dois partidos lá dentro. O partido dos bolsonaristas e o partido do PL. Só que o partido dos bolsonaristas é majoritário. Eles não conseguiram formar uma aliança pelo Brasil. E nem precisa, é muito mais fácil agora dominar o PL e ter acesso a esse fundo imenso. Tanto que o Flávio Bolsonaro quer ter um maior controle nas decisões financeiras do PL. Então essa história do Bolsonaro, na verdade, ninguém está importando com o Bolsonaro. Existe a disputa pelo fundo. E o Valdemar Costa Neto quer dar uma acalmada nos bolsonaristas.
Mas eu não acho que ele vai conseguir fazer isso, porque ele errou na conta. Essa é a verdade. O Valdemar Costa Neto, ele tinha o planejamento de fazer ali 70 parlamentares. Porque com 70 parlamentares, ele faria o seguinte, são 40 do PL e 30 bolsonaristas. Ótimo, eu ainda sou majoritário no partido. Só que ele errou, porque ele subestimou o poder do bolsonarismo. E os bolsonaristas fizeram uma bancada de 55 parlamentares dentro do PL. Ou seja, eles têm muito mais poder do que o próprio Valdemar Costa Neto. Eles não seguem o boy. Então mesmo uma bancada de 99 parlamentares, ele não domina todos. Ele não acreditava que Carla Zambelli, que Bia Kicis, que Nicolas Ferreira, que o Ricardo Salles fossem ter a votação que eles tiveram. Ele foi guloso e agora está pagando o preço e vai perder o partido. Você acha que o Costa Neto vai perder o partido? Coloque nos comentários se você acha que ele errou na conta e, claro, se inscreva no canal. E ele está tão preocupado, que ele está fazendo um jogo duplo. E como consiste nesse jogo duplo? O Valdemar Costa Neto, ele tem se encontrado com os ministros do TSE e também do STF. E ele tem falado para eles o seguinte, olha, eu acredito no resultado do segundo turno. Eu acredito nas urnas. Mas eu estou sendo pressionado pelos bolsonaristas do meu partido e também estou sendo pressionado pelo Bolsonaro para agir dessa forma. Então eu estou apenas fazendo isso porque eu não tenho outra opção. Pelo menos essa foi uma informação trazida pelo jornal O Globo e também por outros portais, como aquele portal que a gente fala que é um portal secundário chamado O Bastidor. O que o Costa Neto está tentando fazer é evitar complicações jurídicas para ele. Porque esse relatório do PL apontando fraudes que não existem, esse relatório acaba motivando a permanência dos militantes bolsonaristas nas ruas, fazendo bloqueios cada vez mais físicos e menos pacíficos. Na verdade, nunca foram pacíficos. Então ele está com medo de sofrer punições. Só que não adianta, pessoal, ele tentar se equilibrar dessa forma, porque o partido vai rachar. Não dá. São dois partidos dentro de um só. E os dois núcleos possuem interesses completamente divergentes. E um deles é básico. O Valdemar Costa Neto quer ser base do governo. Tanto que ele falava antes do início do primeiro turno. Com a bancada de 70 parlamentares, até qualquer governo vitorioso vai ter que sentar para conversar comigo. Até o Papa Francisco. Só que isso não aconteceu. A bancada saiu do controle. Ele quer ser a situação, os bolsonaristas querem ser oposição. E quando que vai rachar? Quando tiver a votação da mesa diretora, tanto da Câmara quanto do Senado. Esse é o prazo. Ele está tentando manter o Partido Unido até lá, quando os parlamentares tomarem posse. Porque o objetivo do PL é ter a presidência do Senado. Só que quem vai ser o candidato do PL? Vai ser o Carlos Portinho, que é da ala mais política, ou o Magno Malta, que é da ala bolsonarista? Quando o nome for escolhido, o partido vai rachar. E enquanto o partido não racha e o Valdemar Costa Neto fica perdendo tempo com essas bobagens, o partido vai ficando também isolado. Porque não adianta ter uma bancada de 99 parlamentares, sendo que mais da metade dessa bancada é naturalmente oposição. E quanto mais tempo ele demora, menor vão ficando os espaços. Porque o PT, como você sabe, está negociando com o Arthur Lira para que o PP faça a base do governo na Câmara, com o Arthur Lira sendo novamente presidente da Câmara dos Deputados. O União Brasil também está sinalizando base de Lula. O Republicanos, que junto com o PL e o PP formam o Centrão, já está falando também que não vai se opor ao Lula. Ou seja, o PL está ficando isolado. E é por esse motivo que o Valdemar Costa Neto, naquela entrevista coletiva que ele deu há umas 2 semanas, ele falou: não se isola uma bancada de 99 parlamentares. Porque o PL, e ele principalmente, tem medo que o Arthur Lira componha com o PT e isole o PL. Deixando o PL sem qualquer cargo no governo ou bancadas, comissões fortes na mesa diretora da Câmara ou na própria Câmara dos Deputados. Por isso que eu falo para vocês, o Valdemar Costa Neto é o maior derrotado de 2022. Nós achávamos que ele tinha sido o maior vitorioso, mas estávamos enganados. Costa Neto errou feio e está sendo já, na verdade, humilhado. Porque alguém como Costa Neto, se prestar esse serviço de aparecer publicamente alguém que não gosta de aparecer, é uma humilhação. Ele está pagando por ter sido guloso.